Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Eu sou o Sandro Taliba e como essa semana tem feriado prolongado, eu vou dar uma pausa nas questões novas da Maratona Enem 2023. Esse vídeo é um compilado da segunda semana, das questões 11, 12, 13, 14 e 15. O texto revela que, quando a sociedade promove o desenvolvimento de uma nova técnica, o que mais impacta seus usuários é a... Esse é o primeiro enunciado que a gente consegue tentar resolver a questão sem ler o texto, já que ele parece trazer um conhecimento comum e não uma interpretação específica. Então, vamos tentar. A opção A cita a dificuldade na apropriação da nova linguagem. Isso, de fato, é um problema que a gente encontra em toda novidade que chega. Eu diria que essa pode ser a certa. A B fala da valorização da utilização da nova tecnologia. Isso também costuma acontecer. Sempre que chega uma versão nova de qualquer coisa, a gente começa a considerar a anterior ultrapassada. Não dá para descartar ela também. A opção C fala na recorrência das mudanças tecnológicas. Essa dá para desconsiderar porque ela é menos objetiva quanto ao impacto nos usuários. Já a D fala na suplantação imediata dos conhecimentos prévios. Essa, de cara, está muito errada, porque raramente a gente joga fora tudo o que era sabido antes para adotar uma nova tecnologia. Por fim, a E fala na rapidez no aprendizado do manuseio das novas invenções. Essa também está fora, porque o que acontece geralmente é o contrário. Para a maioria dos usuários, adotar uma nova linguagem é um processo lento. Sobraram, então, as duas primeiras opções, certo? Como a questão pede o que mais impacta entre a dificuldade no aprendizado e a valorização do novo, eu diria que a que impacta mais é a letra A. Mas, se isso não ficou claro para você, essa é a hora de ler o texto para ver o ponto de vista do autor. Lendo o texto, a gente chega nessa parte. Cada nova técnica exige uma longa iniciação numa nova linguagem. Ele confirma a visão de que o maior impacto para o usuário é a dificuldade de adotar essa nova linguagem, ou seja, a letra A. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do ou da... A questão fala de norma padrão, ou seja, do uso correto das regras da nossa língua, que a gente também chama de norma culta. A questão já diz que esse uso no texto é errado, o que já dá uma dica de uma resposta possível, já que um dos principais motivos desse erro é ser usada no momento informal, como numa conversa, por exemplo. A partir disso, basta uma olhada rápida no texto para a gente perceber que é esse mesmo caminho. O nome do texto é Papos, gíria para conversa informal. E já nas primeiras linhas, a gente percebe que o problema é um dos participantes corrigir o outro, com foco na colocação pronominal, ou seja, no lugar em que o pronome é posicionado, prática comum de conversas informais. Agora é só ver qual das opções fala disso. A opção A cita a falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Essa não é uma característica do diálogo apresentado. Está fora. A B fala do contexto de comunicação em que a conversa se dá. Contexto é a situação em que a conversa acontece. Na mosca, né? Mas, só por desencargo de consciência, vamos ver as outras. A C cita o grau de polidez distinto entre os interlocutores. Polidez pode ser entendido como educação, e isso não tem nada a ver com o texto. Está fora. A opção D fala da diferença de escolaridade entre os falantes, praticamente a mesma coisa da opção anterior. Está fora. E a E cita o nível social dos participantes da situação, mesmo o raciocínio das duas últimas. Está fora. A resposta certa é mesmo a B. Fácil, né? Ao analisarem a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, os pesquisadores... Por falar do resultado de uma pesquisa, essa questão é até agora a de interpretação mais complexa. Ela também oferece uma visão interessante da estrutura de um texto acadêmico. Vamos direto para o texto. São vários os fatores, internos e externos,
que influenciam os hábitos das pessoas no acesso à internet, assim como nas práticas culturais realizadas na rede. Essa primeira parte é a introdução da ideia. A gente consegue identificar que o texto analisa o hábito das pessoas no acesso à internet. Agora, os autores vão desenvolver essa ideia. A utilização das tecnologias de informação e comunicação está diretamente relacionada aos aspectos como conhecimento de seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade, letramento digital, etc. Aqui, os autores já começam a mostrar o resultado da pesquisa, a noção de que existe uma ligação entre o desenvolvimento social e o uso da internet. Continuando. Os que detêm tais recursos, os mais escolarizados, são os que mais acessam a rede e também os que possuem maior índice de acumulatividade das práticas. A análise dos dados nos possibilita dizer que a falta de acesso à rede repete as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira no que se refere a analfabetos, menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados. Os autores explicaram melhor a ideia inicial nesse trecho, mostrando quais fatores influenciam no acesso à internet. Continuando. Isso significa dizer que a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz, tendo em vista que os que mais acessam são justamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores qualificados, homens e brancos. Nesse trecho, os autores apresentam a conclusão da pesquisa, que confirma a relação entre o social e o uso da internet. Como a questão fala da intenção dos autores, é isso que a gente vai procurar nas opções. Vamos lá? A opção A fala que os pesquisadores apontam o desenvolvimento econômico como solução para ampliar o uso da rede. Embora essa seja uma interpretação possível, uma solução para o problema debatido, essa não é a intenção do texto. Pode até ser a resposta certa se não tiver uma melhor. A B diz que os pesquisadores questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. A conclusão do texto vai justamente nesse caminho, certo? Então, essa pode ser a resposta certa, porque se aproxima mais do que é dito no texto do que a primeira. Já a C diz que eles afirmam que o uso comercial da rede é a causa da exclusão de minorias. Isso não é citado em momento nenhum no texto. Está fora. A D fala que os pesquisadores refutam o vínculo entre níveis de escolaridade e dificuldade de acesso. Refutar é negar, então eles fizeram o contrário disso, certo? E a E diz que eles condicionam a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas. Outra informação que não aparece em momento nenhum do texto. Ou seja, ficamos entre as opções A e B. Como o texto não aponta uma solução, mas aborda a relação entre o desenvolvimento social e o uso da internet, a resposta mais certa seria mesmo a letra B. Complicadinha essa, né? O texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1, na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultantes de um... Eu já vou adiantar que essa questão é polêmica, não por ter erro na resolução, mas por não retratar a realidade. A gente vai precisar abordar esse problema de duas formas. Primeiro, a gente precisa identificar e entender o erro da questão, e depois resolver ela de acordo com sua própria contextualização, ou seja, levando em conta o ponto de vista expresso nela. Porque, mesmo estando errada em sua informação, ela ainda apresenta uma relação entre a apresentação de uma ideia e sua exemplificação. A questão fala de escolhas lexicais. Isso significa as escolhas adotadas pelos falantes para desenvolver certas palavras de um idioma. Vamos ler o texto 1. A língua não é uma nomenclatura que se apõe a uma realidade pré-categorizada. Ela é que classifica a realidade. No léxico, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo. Aqui a gente tem umas palavras que não são muito usadas, né? Apõe significa aplica ou coloca junto. Já léxico é o conjunto de palavras de uma língua. Então, esse texto quer dizer
que a língua não é um conjunto de palavras pré-determinadas, mas sim um sistema que se desenvolve junto com a realidade de um povo, e que as palavras usadas refletem a experiência desse povo. Então, essa é a parte da questão que é a afirmação. Agora, a gente vai para a exemplificação, o texto 2. As expressões coloquiais ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Basta recordar algumas delas, como passar um dia negro, ter um lado negro, ser a ovelha negra da família ou praticar magia negra. É aqui que a questão apresenta um problema. Ao tentar dar exemplos do racismo presente na nossa língua, o texto erra, já que nossa relação de negatividade expressa na palavra negro nada tem a ver com racismo. Embora essa ideia tenha ganhado bastante força nas últimas décadas, o uso do negro como algo ruim está ligado ao nosso medo primitivo do escuro. Tudo o que não entendemos é obscuro, é negro. Daí a ideia de que a gente precisa esclarecer, falar com clareza, deixar as coisas claras. A gente associa o que é bom à luz e o que é mal à escuridão. Daí vem todas essas expressões citadas. A pessoa tem um lado negro, tem um lado obscuro, que ninguém conhece. O mesmo vale para a magia negra, que era, ou ainda é, coberta de mistérios. Mas o pior exemplo dado foi o da ovelha negra. Essa expressão existe justamente porque uma ovelha negra é, literalmente, algo raro, ou seja, não combina com o restante do bando, com o restante da família. Tendo esclarecido esse ponto, a gente volta para a questão. Depois de identificar a relação do texto 2 com o texto 1, bora ver as opções. A letra A fala de um expediente próprio do sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades de traduzir estados de coisas. Os dois textos não falam nada nem parecido com isso. A B fala em ato inventivo de nomear novas realidades que surgem diante de uma comunidade de falantes de uma língua. O texto 1 fala o contrário disso, né? A C cita um mecanismo de apropriação de formas linguísticas que estão no acervo da formação do idioma nacional. Isso significa algo como reaproveitar o que já existe no idioma, ou seja, nada a ver com o texto também. A opção D fala em um processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. Essa toca diretamente no ponto citado nos textos, certo? Só para confirmar, vamos ver a última. Ela cita um recurso de expressão marcado pela objetividade que se requer na comunicação diária. Primeiro, não tem nada de objetivo na nossa comunicação diária. Segundo, isso também não é citado no texto. Então a resposta certa é, de fato, a opção D. Ficou clara a diferenciação entre o erro no teor da questão e a resolução dela? Eu espero que sim. Depois de duas questões pesadas, essa é bem tranquila e de rápida resolução. Como sempre, a gente vai começar lendo a questão. Considerando-se a função social dos posts, essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero com o objetivo de... A gente precisa fazer algumas observações logo de cara. Função social dos posts em redes sociais é compartilhar informação. A apropriação de outro gênero, nesse caso, é simular um outdoor, uma propaganda externa, dentro de um post em rede social. Então, a interpretação que a gente tem que fazer da imagem é que ela está fazendo propaganda de uma proposta que obriga o governo a informar quanto gasta com propaganda. É quase uma metalinguagem. Mas qual foi o objetivo? A letra A fala em promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo. A propaganda fala de gasto, não de uso. Está fora. A B cita divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Essa parece ser a ideia, né? Mas vamos ver as outras só para a gente ter certeza. A opção C fala em responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos. Nada a ver, né? Tá fora. Já a D sugere delegar a gestão de projetos de lei ao contribuinte. Delegar significa atribuir, passar a responsabilidade, tão sem sentido quanto o anterior. Tá fora. E a E cita assegurar a fiscalização dos gastos públicos. O post não assegura nada,
só divulga uma proposta. Ou seja, a resposta certa é mesmo a letra B. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos. E se quiser ver outras correções, é só virar membro do canal. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!